Olá pessoal, mais um curso aqui do canal, do curso de Ruby on Rails 6 padrão MVC, e agora a gente está adicionando Bootstrap 5 no nosso projeto. Então vamos lá. Aqui abrindo o nosso projeto, que a gente vai ter que fazer agora alguns passos para a gente poder adicionar o Bootstrap. Só que eu quero dar só uma visão geral aqui de como é o projeto e as dependências. Então, quando a gente cria um projeto novo no padrão MVC, a gente tem o Genfile, que é um arquivo que tem as gens usadas no projeto. E entre elas a gente tem a gen do Rails, o SQLite, que é o banco de dados. Enfim, a gente tem o Puma, que é o nosso servidorzinho que faz rodar a aplicação, entre outros. Mas a gente tem aqui uma agência chamada Webpacker. Essa gen ela usa por detrás dos panos o Webpack, que o Webpack é responsável por cuidar de pacotes JavaScript e poder fazer a geração final para nós. E aí, se a gente der uma olhada também na raiz do projeto, a gente tem um arquivo chamado package.json. Nesse arquivo, a gente tem as dependências que são instaladas. Então, o Rails tem algumas. Action Cable, Action Storage, esse aqui é um Neutral-Zip JavaScript, e aqui um Webpacker que a gente está usando. E também tem Turbolinks para poder adicionar o CSS, JavaScript de uma forma mais rápida, e o Webpack também que está sendo usado. Tudo que está aqui ele é adicionado nessa pastinha chamada Node Modules. Nessa pasta aqui tem diversos diretórios, e aqui é onde que é instalado tudo que tem aqui. Porém, quando a gente instala esse tem outras dependências, que também tem outras dependências. Então, por isso que quando a gente abre aqui, a gente fala, poxa, mas eu não adicionei esses arquivos, esses pacotes, mas é por causa disso. Então, por exemplo, se eu for aqui para o final, no Webpack, é até difícil chegar lá no final, aqui ó, Webpack. Quando eu abro ele, dentro de cada pasta tem outro package JSON. A hora que eu clico aqui mostra as dependências. Então ele vai instalar todas essas dependências. Tá vendo? Olha só, para ele poder funcionar. E aí por aí vai. Cada uma delas vai ter também formando aí algo recursivo aí até ser resolvido. Então, dito isso, o que acontece? A gente vai ter que adicionar agora o Bootstrap. Então eu vou abrir aqui o terminal e aqui a gente está usando o Yarn. E por padrão, o Ruby on Rails, a gente colocou o Yarn na nossa instalação. E para eu adicionar um pacote novo aqui no nosso package JSON, eu tenho que rodar o seguinte comando, ó, yarn add. E aí a gente vai adicionar o Bootstrap. Então, quando eu rodo esse comando, ele adiciona para mim, olha só aqui, ó, ele adicionou uma linha nova, colocando a versão 5.02. E aí eu vou abrir aqui a Node Modules, para vocês verem o Bootstrap. Onde ele está aqui, não atualizou. Vou atualizar aqui, clicar nesse botãozinho aqui para poder atualizar, porque parece que não encontrou aqui, não deu tempo. Aqui ó, Bootstrap. E aí quando eu abro o package.json, ele tem aqui uma dependência. Então deixa eu fechar aqui o terminal. Olha só, ele tem aqui é chamado de peer dependencies, e aí ele tem essa dependência do Popper JS Core. Esse pacote é necessário para o Bootstrap funcionar.
Só que quando eu instalo ele aqui, ele não instala junto. Então eu vou até deixar essa aba aqui aberta, apontando para esse pacote, para que a gente vê dando erro, para depois a gente fazer essa adição. Porque eu acho que realmente quando a gente está fazendo um projeto acontece problemas e a gente tem que saber resolver. Então se eu chegar aqui e já falar tudo que tem que fazer, e aí um dia você vai esbarrar num problema, não vai conseguir saber, então a gente vai esbarrar com os problemas juntos. Então vamos aqui, ó, no site do Bootstrap, eu vou clicar aqui em Examples e dentro aqui a gente tem uma opção que é blog. E ao clicar nesse blog, ele mostra essa tela que é basicamente a tela que a gente está querendo chegar no final. Algo bem parecido com isso, tá? A gente tem os blogs, aqui a gente vai ter as categorias, aqui um título, enfim, a gente vai chegar a algo próximo disso daqui. Então a ideia inicial é que a gente faça com que isso daqui funcione. E aqui, deixa eu só duplicar essa aba. Eu vou voltar para a gente aqui em Docs. Então aqui no Bootstrap, na parte de documentação, a gente tem uma opção aqui, ó, Components. E aqui a gente tem diversos components para validar se está tudo certo. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em Modal. E aqui a gente tem, ó, Live Demo. Então aqui é um exemplo do modal. Então se eu clicar nesse botãozinho, ele abre aqui um modal. Então eu vou fazer uma cópia desse trecho de código, onde nele a gente tem esse botãozinho e tem também o modal em si. Então eu vou fazer uma cópia, vou voltar aqui no nosso projeto, deixa eu fechar aqui. Então eu vou aqui em Views, eu vou em Articles, aí lá no nosso index eu vou colocar vou colar esse trecho de código. Aqui, pessoal, é só para a gente poder verificar se a instalação deu certo do Bootstrap. Eu não terminei ainda a instalação, ainda falta fazer alguns passos, mas eu já vou deixar esse trecho de código aqui. Então eu salvei esse arquivo, vou abrir o terminal e vou rodar o projeto com Rails S, para ele subir o nosso servidor. Uma vez que subiu, eu volto aqui para a aba do browser e vou atualizar aqui o localhost 3000. Então ele vai rodar. E aí olha só, ele trouxe aqui aquela tela inicial que nós temos. E o modal aqui, ó, não está mostrando da maneira que a gente está esperando. Então vamos fazer aqui as nossas instalações para que a gente consiga fazer funcionar. Então vamos lá. A gente vai aqui primeiro, ó, na pasta JavaScript, a gente vai abrir ela. E aqui a gente tem uma pasta chamada Packs. Então a gente vai também abrir essa pasta Packs. E aqui eu tenho um arquivo chamado application.js. Nesse arquivo eu vou aqui, ó, fazer um import Bootstrap. Então agora eu estou importando o Bootstrap, aqui ele vai importar referente a JavaScript. E agora, dentro da pasta JavaScript, a gente vai clicar com o botão direito, a gente vai na opção New File, e aqui eu vou colocar, ó, Style Sheets /application.scss. Então eu criei um novo arquivo, só que eu botei o nome da pasta primeiro com barra, e aí ele criou esse arquivo aqui para mim. E agora o que a gente vai fazer é colocar aqui, ó, um import. Aqui eu coloco o sinal de till bootstrap /scss
Bootstrap. Vou salvar esse arquivo. E aqui de volta no arquivo application.js, eu vou colocar aqui, ó, import. Vou voltar um nível, style sheets /application. Nesse caso a gente não precisa colocar extensão não, tá? A gente pode só colocar assim. Então eu estou importando também esse arquivo application SCSS. Fica um pouco estranho a gente estar adicionando um estilo dentro da pasta JavaScript, mas o Webpack é o que cuida disso para nós. E para isso a gente tem que ter um ponto de entrada, e o ponto de entrada é o arquivo application SCSS. Fica um pouquinho estranho, mas a gente colocar, né, o style sheets dentro do JavaScript, já que existe uma pasta assets, mas o Webpack ele funciona dessa forma, tá? A gente pode importar também por aqui, e que aí ele vai fazer esse gerenciamento para nós. O que eu gosto de fazer também, aqui dentro da pasta assets, tem a pasta style sheets, e eu tenho aqui o application.css. Então, para manter padrão, eu gosto de clicar no botão direito em rename, e aqui eu coloco também SCSS, que é SAS, né? A extensão de SAS. Então, vou fazer só essa modificação aqui na pasta Assets. Então, voltando para cá, a gente está importando o Bootstrap e também Style Sheet Application, que é esse cara aqui, que ele importa toda a parte de estilos do Bootstrap. Por que tem esse diretório aqui? Se a gente olhar na nossa pasta Node Modules, eu vou aqui no Bootstrap. Então, dentro do Bootstrap, eu tenho uma pasta SCSS e dentro dela eu tenho alguns arquivos e um deles é o Bootstrap SCSS. Então, quando eu estou importando este arquivo aqui, né, dando esse import, na verdade eu estou importando o arquivo principal do Bootstrap, que dentro dele ele faz outros imports. Então pode perceber aqui, a gente tem lá grid, tables, forms, enfim, tem uma infinidade aqui de arquivos que ele importa via SAS. Então é por isso que a gente está vendo este caminho aqui, para vocês entenderem. Então eu vou salvar tudo agora, todos os arquivos. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha, ainda tem mais um passo aqui, mas vamos dar uma olhadinha se mudou alguma coisa aqui no nosso projeto. Então eu vou dar atualizar a página. Ele demora um pouquinho porque ele vai compilar. Então, por enquanto aqui não mudou nada. Se eu olhar aqui no terminal, aqui ainda não está dando nenhum erro, mas ainda ficou faltando um passo aqui importante. O próximo passo, a gente vai aqui dentro de Views, a gente tem uma pasta Layouts. Então a gente vai abrir essa pasta Layouts e aqui a gente tem um arquivo Application HTML e IRB. Eu vou abrir esse arquivo e esse arquivo aqui eu posso dizer assim, ele é a casca de toda a página que a gente está exibindo. Então, olha só, a gente tem aqui a tag HTML, depois a gente tem a tag head, aí a gente tem a tag body e dentro do body a gente tem essa inserção aqui chamada yield. E aqui é um embed, né? Então ele está embutindo o código de Ruby on Rails aqui dentro. Então vou dar um exemplo. Quando a gente está no nosso index, por exemplo, de articles, perceba que aqui a gente não tem HTML, não tem head, não tem body, não tem nada. A gente já começa direto. H1, que é o título, vai mostrando o botão novo, vai mostrando a listagem. Só que o resultado dessa tela aqui, ela é embutida nesse yield. Então, cada tela que eu vou navegando e mudando, ele monta essa tela e aí essa tela ela
é embutida nesse ponto aqui. Então essa estrutura aqui de tags é a básica que existe, né, do HTML5. E aqui é onde o Ruby on Rails faz a mágica de colocar. É como se fosse uma forma, né? Então você tem um espaço para ser preenchido. E o que a gente vai fazer aqui a gente tem aqui, olha só, Style Sheet Link Tags e JavaScript Pack Tag. O que ele faz aqui, na verdade, ele faz as inserções de tudo que tem de estilos e de JavaScript. Só que a gente vai precisar criar um cara novo. Então eu vou duplicar essa linha. Se eu clicar aqui no Alt Shift e colocar para baixo, ele duplica a linha. Ou você pode copiar e colar. E aí eu vou mudar aqui, ó, de Style Sheets, eu vou mudar de link para pack. E aí todo o resto continua igual. Vou salvar esse arquivo. Vamos dar uma olhadinha agora lá na nossa página. Vou atualizar ela. Ainda não fez nada. Então o que a gente vai ter que fazer? Olha só. Estando aqui, eu vou abrir o Developer Tools. Então você pode, por exemplo, vir no seu menu aqui do browser, né? More Tools, Developer Tools. E aí ele abre essa janelinha aqui. E aí, olha só, aqui no console, ele já está dando um erro para mim. E o erro que ele está dando é aquilo que a gente comentou no início. Ó, ele está precisando do popper.js/core. Então vamos instalar ele. A gente já tinha falado dele aqui no esse arquivo aqui, olha só, ele está precisando dele, então eu vou copiar esse nome. Agora eu vou fechar, vou abrir o terminal de novo, vou parar meu servidor e agora eu vou limpar para ficar melhor. Vou colocar então yarn add popper.js@popper.js/core e vou dar enter. Então ele adicionou para nós no nosso package. Então se eu olhar o nosso package, ele adicionou agora essa dependência que o Bootstrap necessita. E agora eu vou iniciar novamente o nosso servidor, Rails S. Então ele subiu. Vou voltar aqui para a tela e atualizar. Então ele demora um pouquinho para poder... olha só que agora ele já mudou. Então perceba que a fonte já mudou e também ele já conseguiu colocar o estilo no botão. Então se eu clicar agora nesse botão, ele abre um modal. Pessoal, eu acabei procurando em vários blogs como que adicionar o Bootstrap. Essa aqui é uma maneira a mais fácil, mais simples. Eu tive alguns problemas, por exemplo, eu não consegui, por exemplo, tooltips. O tooltips ele funciona, é assim, ó, você passa o mouse e ele mostra um tooltip de uma forma diferenciada. Eu não consegui fazer isso funcionar, tá? Então, por exemplo, se eu copiar esse código aqui, vou voltar aqui no nosso projeto. Então, lá no index do nosso article, eu vou apagar esse modal que a gente adicionou para testar. Vou colar agora o tooltip, vou salvar. Vou voltar aqui no projeto, atualizar. Então ele mostra aqui os botões, só que quando eu passo o mouse, ele não está mostrando. Eu tentei várias opções por causa do pop, enfim. Mas agora o que eu quero dizer para vocês eu tenho esse problema identificado que eu não consegui resolver. O Bootstrap, a versão 5, ela saiu faz pouco tempo. O Rails 6, integrando com ele. Então, de repente, assim, eu não encontrei ainda. Se no futuro eu precisar de alguma funcionalidade, até lá eu vou estar voltando aqui e mostrando. Mas a princípio o que eu estou querendo é a gente colocar o layout de Bootstrap. Então o layout aqui, se a gente for perceber, a gente já conseguiu colocar. Então vamos lá.
Seguindo em frente aqui, então eu vou voltar a mostrar o nosso tema. O tema que nós estamos querendo mostrar é esse daqui. E como que eu vou adicionar esse tema lá no nosso projeto? Agora a gente vai fazer só uma casca inicial. Em outros vídeos a gente vai começar a fazer ele de uma forma mais incremental. Mas vamos lá. Para mostrar para vocês, aqui eu vou clicar com o botão direito em qualquer área aqui branca, tá, da tela. E vou em View Page Source. E aqui, pessoal, a gente vai ter, olha só, toda aquela tela lá em HTML, a gente vai ter ela aqui, olha só, tem bastante coisa naquela tela. E aí a ideia é que a gente vai pegando cada trecho desse, identificando e colocando lá no nosso projeto. Tá? Então eu vou fazer o mais simples aqui. A gente tem um footer. O footer, então eu vou copiar esse trecho aqui, footer, vou copiá-lo. Se eu olhar aqui no projeto, ele está aqui embaixo. Olha lá, é essa informação que tem aqui. Ó. Esse aqui é o footer. Então eu vou voltar lá no nosso projeto. Aqui eu vou voltar para o Application HTML, dentro da pasta Layouts, vou abrir ele. Então, se simplesmente eu vier aqui abaixo do Yield e colocar e colar esse trecho, salvar, e agora eu vou voltar lá na nossa página e vou atualizar. Olha lá, perceba que ele já colocou aqui. Ainda está faltando o estilo, tá? Mas tudo bem, ele já colocou aqui. Então a gente já tem alguma coisa. Se eu voltar agora aqui para o nosso source, vamos dar uma olhada aqui em cima. Logo no início aqui, olha só, olha lá, tem o body. E aí aqui em cima ele tem essa seção toda aqui. Essa seção ele mostra aquelas, como se fossem as categorias do blog, do site como um todo, tá? Então a gente tem essa parte aqui lá em cima, que seria essa parte aqui, ó. Essa parte toda aqui com o título. Inclusive o título large ele fica aqui também. O título large está aqui, ó. Então olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar, fazer uma cópia aqui desse ponto. E aí a gente vai também adicionar lá no nosso projeto. Então vou voltar aqui para o projeto. Aqui nesse trecho body, eu vou colar. Vou deixar o yield e o footer. Então, na hora que eu salvar aqui, se eu voltar para o nosso projeto e atualizar, ele já vai mostrar alguma coisa aqui. Então, eu vou fechar aqui essa Developer Tools. Então, ele já mostrou alguma coisa aqui diferente. Ainda não está do jeito que a gente quer, mas já é um passo inicial. Porém, o que acontece? Perceba que o nosso application aqui começou a ficar... ele vai ficar grande, vai ficar um pouco confuso. Então a gente pode fazer o seguinte. Dentro dessa pasta aqui, se vocês lembrarem, a gente usou esse partials, que é uma forma que o Rubem Reis faz da gente poder criar trechos de código, no caso de HTML, para poder ser inserido na página. Então, lá no nosso edit, eu estou renderizando lá o form. No new, eu estou também renderizando o form. Então, aqui a gente fez um aproveitamento de trecho de código. E o form está aqui. E aí, quando é um partial, a gente coloca um underscore no início. Então, seguindo esse exemplo, a gente vai vir aqui no nosso application e vai fazer também essa modificação. Então, dentro de Layouts, eu vou clicar com o botão direito, eu vou em New File. Aqui eu vou colocar underscore e vou colocar footer.html.erb. Também vou clicar com o botão direito, New File, e aqui eu vou chamar de top navbar.html.erb.
Então eu criei esses dois arquivos, vou voltar aqui para o Application e aí eu vou recortar o footer, vou aqui no arquivo de footer e vou colar. Vou salvar. Agora eu vou voltar no Application e vou fazer o seguinte, eu vou recortar todo esse trecho aqui, que é o trecho que eu adicionei do Top Navbar. Vou recortar, vou vir no Top Navbar e vou colar e vou salvar. Agora no Application, voltando aqui agora, eu vou adicionar esses trechos. Então eu vou colocar, eu vou abrir aqui para a gente poder embutir um trecho de Java, de Ruby. Então aqui eu vou colocar, ó, render, espaço, e aqui eu coloco, ó, layouts barra top navbar. Vou copiar essa linha, vou colar ela aqui embaixo. E aqui eu vou colocar footer. Então dessa forma eu estou adicionando eles aqui. Então eu vou salvar tudo. Vou voltar aqui no nosso projeto, no nosso HTML, vou atualizar e tudo continua igual. Com a diferença que a gente já fez uma melhoria, a gente fez uma separação. Então agora eu tenho essas duas partes. E aí o que acontece? Por que o nosso está diferente dele aqui? Acontece que o dele aqui, ele tem também, vou subir aqui, ó, ele tem também, olha só, se a gente olhar aqui, ó, ele tem um arquivo aqui, para mim aparece na linha 48, chamado blog.css. Então quando eu clico nele, ele está mostrando aqui alguns estilos que foram adicionados para esse exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo aqui, então vou fazer uma cópia completa, Ctrl C, copiar, e aqui no nosso projeto a gente pode colocar isso dentro aqui, ó, da pasta Assets, Style Sheets. Eu tenho aqui esse Application, eu acredito que não tem problema nenhum a gente colocar aqui, mas a gente pode, vamos fazer um teste, tá? Vou clicar com o botão direito, New File, e aqui eu vou colocar bootstrap_custom.scss e vou colar tudo que eu copiei lá da página e vou salvar. Então ele adicionou algumas coisas lá do footer, dos blogs, né, que vão aparecer, paginação, e aqui é os estilos. Eu acredito que eu não preciso adicionar esse arquivo em local nenhum, porque esse application aqui já vai pegar tudo. Com essas instruções aqui ele já pegaria tudo. Então vamos dar uma olhadinha, vou voltar aqui para o nosso HTML, vou atualizar. Pronto, olha só, ele já deu aqui um estilo diferente do que estava antes. Então ele já conseguiu carregar aquele arquivo. Deixa eu dar uma olhada no Developer Tools se tem algum erro. Vou atualizar a página, não tem erro nenhum. Então aqui está tudo tranquilo. Então agora eu vou voltar no projeto. Eu tinha colocado aqui no nosso articles index um exemplo aqui, né, do tooltip, então eu vou remover. Então agora ele fica aqui do jeito que estava antes, vou salvar. Volto aqui no HTML, vou atualizar a nossa página. Então tá certo. Então olha só, pessoal, aqui o que eu estava querendo, vou aumentar um pouquinho mais mesmo. Então é isso aí, pessoal. O que eu queria aqui era dar essa visão geral de como instalar o Bootstrap, fazer algumas configurações iniciais. O nosso projeto a gente ainda vai customizar para ficar bem parecido com o que a gente está querendo, que é com esse site aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like. E recomendo também se cadastrar no canal para ser avisado quando sair um vídeo novo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço.